Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Sou missionário católico Eudes Duarte, aleluia. Sou de Itaubim, Minas Gerais, faço parte do Liberação Herdeiros do Trono da Graça. Quero nesse vídeo aqui fazer para vocês um breve resumo do livro de Ruth. É um livro muito simples, 4 capítulos, mas tem 3 ensinamentos profundos para cada um de nós. Quero lembrar a vocês que o livro de Ruth é um livro histórico da Bíblia, né? A Bíblia tem os livros pentatêuticos, que é 5, Gênesis, Êxodo, Levítico e o nome do Deuteronômio. Aí vem os chamados livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, 1 e 2 Macabeus. São os chamados livros históricos da Bíblia. Então Ruth é o terceiro livro histórico, tá? E o livro de Ruth é do tempo dos juízes na Bíblia. O que é os juízes? Vamos lembrar, Jefité, Gideão, Sansão, Débora, o próprio Samuel também foi um juiz. Ruth é desse tempo. Então vamos lá. Como é que começa o livro de Ruth? Noemi era uma senhora judia, casada com Elimeleque. Bom nome você colocar nos seus meninos, aleluia. Ela tinha 2 filhos, tá? Malom e Quelion. E numa época que houve uma fome muito grande, um período muito difícil da vida de Noemi, eles migraram de Belém de Judá para a terra de Moabe. Ao chegar na terra de Moabe, os 2 filhos dela casaram. Um casou com Orfa e o outro casou com a Ruth. Aqui a primeira coisa que chama a atenção, eles estavam num período difícil. Nós também estamos passando por um período difícil da nossa vida. E aqui é uma coisa importante. Noemi, na terra de Moabe, morreu o marido dela e morreu os 2 filhos dela. Ficou apenas Noemi, a primeira nora Ruth e a outra nora que é a órfã. Veja que dó. Naquela época, gente, as mulheres viúvas eram muito desprezadas, era muito sofrimento, era uma pobreza tremenda. Então Ruth resolve voltar com Noemi e a nora órfã, infelizmente, deu cano. Eu vou explicar para vocês que ela voltou para os deuses dela de Moabe e Ruth quis continuar com Noemi. Mas aqui é uma coisa interessante você saber que é o primeiro ensinamento do livro. Ruth, lá na frente, ela vai casar com Boaz e ela dá à luz a Obed. Obed é o pai de Jessé e Jessé é o pai de Davi. Vocês entenderem, Ruth, a moabita, nesse caso aí ela é a avó de Jessé e a bisavó de Davi. Pode dizer o que para nós? Que o seu sim e o meu sim podem mudar a história de uma geração. Veja, o sim de Ruth, de continuar com Noemi, de o Deus de Noemi ser o Deus dela, de habitar na mesma terra de Noemi, mudou a história de uma geração. O sim que você, pregador, que você, intercessor, que você, músico, que você, ministro de cura, dá para Deus, pode mudar a história de uma geração. O que seria do mundo sem o sim de Abraão? O que seria do mundo sem o sim de Moisés? O que seria do mundo sem o sim da Virgem Maria? Maria mudou o mundo com seu sim. Abraão mudou o mundo com seu sim. Moisés mudou a história com seu sim. E aqui Ruth, uma moabita pagã, se converte ao povo de Deus e ela muda a história dela com o sim que ela deu a Deus. O que seria da igreja sem o sim de Pedro? O que seria da evangelização do mundo sem o sim de São Paulo? O que seria da evangelização, por exemplo, do Japão, da Índia, sem o sim de São Francisco Xavier? O que seria da igreja sem o sim de um Santo Inácio de Loyola? O que seria da igreja sem um sim de um João Paulo II, sem um sim do Francisco de Assis? O meu sim e o seu sim pode mudar a história de uma geração. Assim como o sim de Maria abalou o inferno e abriu o céu e mudou a história da geração, porque o sim de Maria fez Deus descer do céu e se fazer homem. O sim de Moisés, Deus arrancou o povo da escravidão. O sim de Abraão, nasce o pai de uma grande nação. O sim de Ruth vai fazer nascer o maior rei da história. O seu sim pode abalar as estruturas do inferno. O seu sim pode abrir o céu e conseguir a salvação de muitas almas. Eu também quero dizer para muitas pessoas que abandonaram a caminhada, você que foi de renovação carismática, que pregou, que ajudou o ministério jovem, que anunciou o evangelho e você voltou atrás, meu irmão, o seu não é um prejuízo no reino de Deus. O seu não é um prejuízo no céu e um lucro no inferno.
volte novamente para a caminhada, procure o padre, se confesse, retome a sua vida de missão, porque o seu sim é um prejuízo no inferno e um sucesso no céu, ao passo que o seu não é prejuízo no reino do céu. Veja, eu fico imaginando se Nossa Senhora dissesse para aquele anjo, vaza, volta para Deus e fala que eu não quero ser a mãe, que prejuízo seria. Imagina se Moisés fala, ei, não quero ir para o Egito, que prejuízo o povo teria. Imagina o não de Abraão, imagina o não de Ruth. Meu jovem, meu querido, minha querida, ministro de cura, pregador, o seu sim faz uma diferença no mundo. O seu sim de continuar, apesar da perseguição, apesar das calúnias, apesar da humilhação, o seu sim, apesar de tanto sofrimento que tem passado na igreja, com traição, com teologia da libertação, com heresia, com essas profanação que nós vemos na Semana Santa, com gente andando com cobra dentro da igreja, zombando de Jesus, o seu sim causa um prejuízo no inferno, ao passo que o seu não é um estrago no reino de Deus. Não desista do seu chamado, não desista do seu ministério. O seu sim é prejuízo no inferno. O seu sim pode mudar a história de uma geração. E eu poderia pegar esse vídeo aqui e falar do sim. O sim de Ruth, o sim de Maria, o sim de Paulo, o sim de Pedro, o sim de Abraão, o sim de Moisés. Mas eu quero resumir tudo isso no seu sim. Não desista. Dê sim ao seu chamado, dê sim à sua vocação, dê sim ao seu ministério, porque o seu sim muda uma geração. O seu sim é um prejuízo no inferno. O seu sim abala as estruturas do inferno. E que a Virgem Maria, a mulher do sim, te dê a força de não desistir na sua caminhada. Eu lembro para vocês, a humanidade foi perdida por um não de uma mulher, Eva, e a humanidade foi salva pelo sim de uma mulher, Maria. A humanidade foi jogada no inferno pelo não de uma mulher, Eva, e a humanidade foi jogada para o céu pelo sim de uma outra mulher, Maria. Eu posso te dizer que o sim de Maria abriu o céu, ao passo que o não de Eva havia nos abrido o inferno. O não de Eva abriu o inferno e fechou o céu. O sim de Maria fechou o inferno e abriu o céu. E o céu desceu e veio até nós. O seu sim vai fazer o céu se abrir na vida de muita gente. O seu sim vai fazer a glória de Deus descer na vida de muita gente. Não desista. Dê o seu sim, porque o seu sim pode mudar a história de uma geração. Aleluia. O segundo ensinamento que eu quero tirar para vocês do livro de Ruth é que ela tinha duas noras, como eu falei com vocês. Orfa. O livro de Ruth não, é do livro de Ruth, mas Noemi. Noemi tinha duas noras, Orfa e Ruth. Na hora que o sofrimento chegou, infelizmente uma delas retornou ao passado, retornou ao pecado, mas a Ruth continuou na fidelidade. Segundo ensinamento, quem é você na hora da prova? Você é a Ruth que continua sendo fiel ou você é a Orfa que retorna para trás? Quem é você na hora do sofrimento? Houve muitos de nós que talvez vai ver esse vídeo que na hora da prova, na hora do sofrimento, você voltou, você recuou, você voltou para trás. Meu irmão, minha irmã, é na hora da prova que você prova que você ama a Deus. Amar a Deus quando tudo está bem é beleza, eu quero ver na hora da prova. Veja, quem é você na hora do sofrimento, quem é você na hora da calúnia, quem era você na hora da perseguição. Você é aquele que continua firme ou você é a órfã que retorna para trás? Você quer ser Ruth, que faz do Deus de Noemi o seu Deus, da história dela a sua história, ou você é aquela outra que retorna? Não, fui perseguido, fui caluniado, igreja é muito sofrimento, é muita calúnia e você voltou. E eu te digo uma coisa, se você está fazendo o papel da órfã e retornando, seja Ruth. Olhem o que está escrito, ó, Ruth capítulo 1, versículo 15. Eis que tua cunhada voltou para o povo e para seus deuses, disse-lhe Noemi, vai com ela, não insista comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e me vá longe de ti, aonde fores, eu irei. Onde habitares, eu habitarei, teu povo é meu povo e teu Deus é o meu Deus. Meu irmão, minha irmã, na hora da prova, não seja a órfã que vai embora, seja Ruth. Fique na igreja, fique junto com Jesus, porque Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus. Não abandone a obra de Deus na hora da provação. Seja como Ruth, tenha Jesus como seu Senhor. Tenha Jesus como seu Salvador e não abandone a obra de Deus. Por favor, meu irmãozinho, na hora da provação, não é hora de você voltar para trás. É hora de você continuar apaixonado por Deus. E aí eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Também é na hora da prova que a gente descobre quem são os nossos amigos.
Noemi entendeu. Olha que coisa bonitinha de Ruth aí. Amigos de verdade, Provérbios 17, 17. Um amigo na hora da prova se torna um irmão. Eu pergunto para você, na hora da prova, quem são os seus amigos? Jesus teve muitos amigos ao redor da mesa, mas só teve um amigo aos pés da cruz, João. Na hora que a gente tá em pé, na hora que nós estamos firmes, na hora que a gente tem dinheiro, na hora que a gente tem saúde, a gente tem muitos amigos. Mas eu pergunto, você pregador, você intercessor, quem é seus amigos na hora da prova? Quem é seus amigos na hora da cruz? Aprenda uma coisa, amigo a gente conhece, não é ao redor da mesa, é na hora da cruz. Jesus teve 12 amigos na mesa e teve um aos pés da cruz, João o evangelista. E aí vocês têm que aprender isso também. Cuidado. Você conhece os amigos, é igualzinho nessa hora que Noemi estava. Viúva, pobre, sem nada, mas Ruth permaneceu com ela. Porque enquanto ela tinha isso aqui, condição, as duas estavam. Na hora da prova, só uma ficou. Para te dizer o quê? Que amigo de verdade você descobre é na hora da cruz, é na hora da prova, é na hora da dor. Então eu digo você, tem amigos não ao redor da mesa, tem amigos na hora da provação. E eu vou dizer uma coisa mais importante para você. Ruth não retornou ao paganismo, ela continuou fiel. Não tem amigos pagãos, tem amigos fiéis a Jesus. Pessoas que na hora que seu casamento estiver na prova, não vai mandar você separar e arrumar outro. Vai mandar você meter o joelho no chão e orar para salvar esse casamento. Na hora que você tiver filhos nas drogas, filhos na homossexualidade, filhos no adultério, essa pessoa vai estar junto com você orando pela salvação. E não dizer, não, deixa, a vida é assim mesmo, a vida leva eu. Não, é pessoas que vão te levar para o céu na hora da prova. Esse é o segundo ensinamento do livro de Ruth, tá? Grava isso dentro do seu coração e leve isso com você. E o terceiro e último ensinamento do livro de Ruth que eu anotei para dar para vocês está no capítulo 2 de Ruth. Mas eu queria só lembrar uma coisa para vocês. Ruth, capítulo 1, versículo 21, a palavra diz assim, ó. Ruth 1, 21. Parti com as mãos cheias e o Senhor fez-me voltar com as mãos vazias. Aprenda uma coisa no seu coração. Muitas vezes, para Deus nos abençoar, Ele tem que tirar o que você já tem, para te dar o tudo que Ele tem para você. Noemi partiu com as mãos cheias para a terra de Moabe. Ela partiu com os 2 filhos, com o marido. Ela cresceu, mas quando ela voltou sem nada. Mas porque ela voltou sem nada, Deus é capaz de dar a Davi 3 gerações depois. Deus tirou o que ela já tinha para dar ela o tudo dele. Às vezes Deus tem que tirar o que você já tem para dar o melhor dele para a sua vida. Às vezes Deus tem que tirar das nossas mãos aquilo que a gente está agarrado, o que a gente está apegado, para Ele nos dar o melhor que Ele tem para você. Então, se você está me assistindo agora, você perdeu um parente, um amigo, um irmão, você perdeu o seu emprego, você perdeu por calúnia, aguarda. Se Deus tirou alguma coisa, Deus tem o melhor preparado para você. O melhor de Deus ainda vai chegar. Você pode estar com as mãos vazias hoje, mas o melhor vai chegar. Elas voltaram de mãos vazias, mas 3 gerações depois chega o rei Davi, o maior rei da história do povo de Israel. De todo o sofrimento, Deus tira uma bênção. E a terceira e última coisa do livro de Ruth que eu quero ensinar para vocês é Ruth capítulo 2, versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, peço que me deixes ir respigar nos campos, de quem me quiser acolher favoravelmente. Vai, minha filha, respondeu ela. Isso aqui é uma coisa importante para vocês. O que é respigar? Renovação carismática. Naquela época o povo passava colhendo as espigas, mas sempre ficavam as espigas para trás. Os homens iam colhendo aquelas espigas e as espigas que caíam e ficavam para trás era para os pobres. As pessoas pobres vinham respigando aquilo que sobrava. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança e morava na roça, vovô tinha muito cafezeiro e o pessoal pegava café. E a gente que era moleque, 7, 8 anos, a gente voltava com a peneira, tirava as folhas debaixo do pé de café para vir lá, onde dá, né, respigar, pegar o café que tinha caído da samba de quem passava colhendo café. O mesmo acontece com as batatas. O pessoal que vai pegar as batatas, o pessoal passa com a enxada arrancando batata. Se a enxada tocar na batata e ferir a batata, ela não presta para o comércio. Então as pessoas pobres vêm depois pegando as batatas para assar, para comer e fazer algumas coisas. Isso é respigar. A pessoa ia atrás dos ceifadores para que nenhuma espiga se perdesse. Eu queria que vocês aprendessem. Renovação carismática. Na Bíblia, as mulheres, todas elas prefiguram Maria.
Esté prefigura Maria, Sara prefigura Maria, Raquel prefigura Maria e Ruth também prefigura Maria. Nesses últimos tempos agora, da volta de Jesus, lembra do que São Luís dizia? E isso aqui é maravilhoso para a nossa renovação carismática. Jesus veio ao mundo nos salvar por Maria e ele voltará para reinar por meio de Maria. Deus confiou a Maria a recata. Ela tem que passar para recatar os filhos de Deus para que nenhum deles se perda. É papel de Nossa Senhora fazer essa recata dos filhos que se perderam nas drogas, na bebedeira, no homossexualismo, no adultério, na vida errada. Nossa Senhora é essa Ruth que com garra, com nobreza, ela vai atrás da recata para que ninguém se perca. Lembra-se de uma coisa, a chamada recata das batatas, né? Quando a enxada corta a batata não tem valor para o comércio, mas tem valor e muito valor para quem é pobre. O pecado que talvez feriu, cortou, machucou muitos filhos de Deus. E assim como Ruth ia lá atrás das espigas para que não se perdesse, é papel da Virgem Maria nesses tempos ir atrás dos perdidos, daqueles que o pecado cortou, feriu, machucou, para que eles não se percam. É papel de Nossa Senhora. Ela, como mãe, não quer perder os filhos e Deus confiou a ela. E assim como Boaz se encantou com Ruth, fazendo aquela recata, hoje o Pai do Céu está se encantando com a Virgem, a mãe, que ela está fazendo essa recata, e é ordem do Pai que a Virgem Maria faça isso. Mas eu termino dizendo, assim como é papel de Nossa Senhora fazer essa recata dos filhos de Deus, que eles não se percam, eu vou dizer para você, é papel da renovação carismática recatar os filhos de Deus feridos, machucados, perdidos, para que eles não se percam. A renovação é o lugar da misericórdia, é o lugar dos perdidos. Todo carismático é ex alguma coisa, ex-adúltero, ex-homossexual, ex-ladrão, ex-criminoso, porque a renovação é o lugar do ex dentro da igreja. Ela é o lugar da misericórdia, ela é o lugar da recata, do respigar, de pegar os filhos de Deus que ficaram perdidos, que ficaram para trás, aqueles que aparentemente em canto nenhum da igreja é aceito, mas na renovação carismática é, porque nós fomos levantados por Deus para ser o lugar da misericórdia na igreja, para pregar a misericórdia, para estender a mão e levantar os filhos de Deus caídos, para que eles fiquem de pé diante das provações da vida. RCC, pregador, ministro de cura, peça ao Senhor o dom da misericórdia, o dom de procurar os perdidos, de procurar os feridos, de procurar os caídos, de procurar aqueles que se perderam, aqueles filhos de Deus que ficaram para trás, porque o pecado os derrubou, porque o maligno os feriu, porque o maligno os feriu e os decepcionou, e eles estão com o coração ferido e machucado. Então, olha, pregadores, sejam profetas da misericórdia. Não essa misericórdia de passar a mão na cabeça, não, que a batata ela tá ali com um pedacinho podre, você tira o podre e aproveita o bom dela. Isso é misericórdia, é tirar o pecado e deixar o pecador curado e restaurado por Deus. Porque esse filho de Deus caído na droga, na prostituição, no homossexualismo, na bebedeira, ele não tem valor para o mundo, mas ele vale a última gota do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você é profeta da misericórdia, você é instrumento da misericórdia, você é obra de Deus, levantado por Deus. Para onde você estiver, saiba, Deus te levantou para trazer os perdidos da casa de Israel, para ser canal de cura para os feridos da casa de Israel, para levantar aqueles que ficaram para trás, porque Satanás os derrubou. É o papel de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus te ilumine. O seu sim muda uma geração. Tens o coração, coragem na sua caminhada e principalmente seja instrumento da misericórdia na vida de quem estiver do seu lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.